Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, mais uma vez para falar sobre a ferrugem asiática na safra de soja, para repercutir os primeiros casos apontados pelo consórcio antiferrugem para essa safra 2021. Pela manhã, a gente acompanhou a explicação dos casos registrados no Tocantins e dessa vez nós vamos lá para o estado de Goiás verificar o porquê dessa ocorrência de ferrugem asiática tão cedo lá no estado, mais precisamente no município de São Miguel do Araguaia, 5 casos registrados pelo consórcio antiferrugem até o momento. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Daniela Rézio e Silva, ela que é gerente de sanidade vegetal da Agrodefesa lá de Goiás, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Daniela, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço o convite, muito bom estar falando com os ouvintes da Notícia Agrícola. Daniela, vamos começar explicando onde foi esse aparecimento desses casos de ferrugem e por que essas lavouras nessa região lá em São Miguel do Araguaia já estavam em estágio tão avançado ali entre o mês de setembro, né? O primeiro caso registrado foi 6 de setembro, os demais dia 25. Por que já tinha lavoura de soja nesse período aí no estado? Bem, primeiramente eu gostaria de esclarecer que esses registros no consórcio da ferrugem asiática não foram registrados pela Agrodefesa, nem constatados. A Instrução Normativa Estadual número 8 de 2014, publicada pela Agrodefesa, ela no seu artigo 8º, ela abre uma exceção para os projetos públicos de irrigação. E nessa região, mais precisamente no distrito de Luiz Alves, existem duas instituições de agricultores familiares que fizeram o pedido à Agrodefesa, apresentaram um plano de trabalho, tem o RT, né, contratado da iniciativa privada para acompanhá-los e foi autorizado, mediante esse termo de compromisso assinado com a Agrodefesa, esses plantios na região, que é monitorado e fiscalizado por um fiscal da Agrodefesa. Então, Daniela, você, nesse monitoramento da Agrodefesa, não foi constatado esses focos de esporos que o consórcio antiferrugem apontou existir? Vou esclarecer mais, Guilherme, ainda. Pode acontecer nesse sistema, a probabilidade de acontecer a ferrugem asiática é baixa, devido às condições climáticas da região e o sistema de irrigação, onde não ocorre um molhamento foliar. Então, é provável de acontecer, mas no final do ciclo da cultura. Então, quem constatou deve ter visto, né, pode até ser observado lá no consórcio, que a identificação já foi no final, próximo à colheita. Então, quando o fiscal ele vai lá, ele acompanha, né, o plano de trabalhos, as aplicações preventivas de controle e volta à área para constatar a conclusão, a colheita. Então, essa colheita aconteceu, foi registrada no início de outubro, né? Então, pelo fiscal da Agrodefesa, não foi constatado a presença da ferrugem asiática. Porém, nós não estamos entrando em contradição com o resultado com a notificação do consórcio, porque pode sim ter acontecido da presença, né, da ferrugem asiática, mas não no estágio, no momento de risco, né, para o plantio da próxima safra da soja. Até porque os plantios em Goiás iniciaram mais tarde, devido às condições de chuvas, né? Agora que nós estamos no momento ideal de plantio, tanto é que na região de São Miguel, nós temos no SIDAGO, que é o Sistema de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás, no nosso banco de dados, o registro, né, de apenas uma propriedade em regime de sequeiro, e lá existem 3 em sistema de sequeiro. E nessa região do projeto público, né, já foi constatado a colheita, finalização do ciclo. É justamente esse o próximo ponto que eu queria entrar, Daniela. Qual que é o risco desse aparecimento de focos nessa região? É acabar espalhando esses esporos para a safra normal aí do estado que começou a ser plantada por agora. Existe esse risco de espalhar esses esporos? Os riscos são baixíssimos, até por causa do ciclo de vida do fungo, né? E devido a esse atraso do plantio da soja, por condições climáticas,
a probabilidade é muito baixa de isso vir a acontecer, até porque os produtores também, eles já têm um plano de trabalho, né, de trabalhar preventivamente com o controle da ferrugem asiática. E aí, Daniela, se a gente for olhar agora para essa safra, mas de um período normal aí para o Estado, como é que vocês da Agrodefesa estão analisando o cenário atual para a pressão da ferrugem nessa safra 2021? Deve ser um problema aí no Estado para esse ano? Nós estamos muito otimistas, assim como foi a safra passada. Se por um lado ocorre um atraso do plantio, por outro lado diminui a ocorrência da ferrugem asiática, por causa da janela, né, que ela fica mais curta. Então, a probabilidade, como foi da safra passada, é que nós alcancemos ótimos índices de produção. Tanto é que Goiás, na safra passada, ficou em terceiro lugar, né, e nós esperamos manter ou alcançar índices melhores ainda nessa próxima safra. Lembrando que a Agrodefesa desempenha um trabalho orientativo, né, mediante essa normativa, nós orientamos os produtores que é obrigatório o cadastramento no site da Agrodefesa, dentro da página do CIDAGRO, para que os nossos fiscais possam visitar e orientar os produtores quanto às medidas legislativas, que dentre elas se destaca a destruição dos restos culturais, o cumprimento do vazio sanitário e o cumprimento do calendário de semeadura. Seguindo essas medidas, é bem provável, né, do produtor alcançar bons índices de produção. E aí, Daniela, é importante também, né, apesar dessa perspectiva de menos pressão da ferrugem, o produtor não pode relaxar, ele precisa manter monitoramento e aplicações preventivas, né? Sim, com certeza. E o nível de conscientização dos produtores goianos estão cada vez mais elevados, né? Eles já constataram os benefícios dessas medidas legislativas. Tanto é que quando ocorre algum tipo de irregularidade ou um plantio de um vizinho que desobedece, nós somos comunicados e o fiscal vai até o produtor, notifica, né, orienta. E nós temos também sempre as parcerias com as instituições privadas. Nós temos também a cadeia produtiva da soja no estado de Goiás, representada pela FAEG, pela ProSoja. Então, todos esses parceiros, a Secretaria da Agricultura, então, todos esses parceiros, eles estão em prol, né, trabalhando juntos pelo bem da produção goiana. Então, cumprindo essas medidas, o produtor ele tem como alcançar bons índices e uma menor incidência da ferrugem asiática. Daniela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa ocorrência da ferrugem aí no estado de Goiás. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bem, a minha equipe, que é a Gerência de Sanidade Vegetal, ela é composta por 8 coordenadores. Nós temos vários outros programas fitossanitários. Eu convido os ouvintes, né, os produtores, a visitar o site da Agrodefesa e dizer que o coordenador do Programa de Prevenção e Controle de Pragas em Soja, o Mário Sérgio, está disponível, né, à disposição de vocês para maiores esclarecimentos, assim como os nossos fiscais. São 155 fiscais da Agrodefesa, distribuídos nos municípios do interior do estado, sendo que em todo o município existe uma unidade de atendimento ao produtor. Então, consultem o site, visitem os nossos escritórios, que nós estamos disponíveis a prestar as melhores orientações e acompanhamentos da produção da soja no estado de Goiás. Daniela, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu quem agradeço e fico esperando novos convites. Boa tarde. Essa a Daniela Rézio e Silva, ela que é gerente de sanidade vegetal da Agrodefesa do estado de Goiás, conversou com a gente para explicar um pouco melhor o aparecimento de 5 casos de ferrugem asiática já para a safra 2021 lá no estado, segundo aponta o consórcio antiferrugem. A gente vai colocar mais uma vez a tela do consórcio antiferrugem aqui para vocês verificarem. 10 casos até o momento apontados pelo consórcio, 5 no estado de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia e 5 em Tocantins, em Lagoa da Confusão.
A Daniela comentou com a gente aqui, explicou para a gente essa ocorrência. Essas lavouras são de uma área especial lá do estado, uma área que tem autorização da Agrodefesa para fazer esse cultivo da soja fora da calendarização normal do cultivo lá para o estado, fora do regime do vazio sanitário. A Daniela comentando que são projetos aí de irrigação, projetos do governo que pedem essa autorização para a Agrodefesa analisa e permite ou não esse cultivo. Lá na região, a pressão para a ferrugem é bastante pequena, devido às condições climáticas e também ao tipo de irrigação que é feito nessas lavouras. Mesmo assim, ainda é possível o aparecimento dos esporos da ferrugem, conforme foi registrado no final do ciclo dessas lavouras lá nessa região de Goiás. A Daniela explicando que o risco desses esporos se espalharem para as lavouras de soja da safra normalmente cultivada lá no estado, que está em processo de plantio nesse momento, é bastante pequeno e que a pressão para essa safra 2021 também deve ser bastante reduzida lá no estado. Ela comentando que o atraso no plantio, assim como foi na safra passada, vai concentrar os trabalhos e com isso diminuir esse risco da ferrugem asiática aparecer nas lavouras de soja lá de Goiás, mas mesmo assim o alerta para o produtor é que ele não deve relaxar na sua preocupação, deve manter o monitoramento, manter as aplicações preventivas para não ter nenhuma surpresa lá na frente e garantir a perspectiva de boa produção nessa safra 2021 lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.